Donald Trump demonstra convicção de que Vladimir Putin busca a paz, pelo menos em suas declarações públicas. E segundo ele, já amanhã representantes dos Estados Unidos e da Rússia estarão frente a frente para discutir não apenas detalhes pontuais, mas o futuro das relações entre as duas potências e, claro, o conflito na Ucrânia. A administração Trump deixou claro que pretende avaliar com lupa as reais intenções do líder russo. Até que ponto Putin está disposto a pôr fim à guerra e alcançar uma solução pacífica? Hoje vamos mergulhar na mente do presidente russo, um quebra-cabeça complexo. Não há garantias de que conseguiremos decifrá-lo, mas é fundamental tentar entender se ele está mesmo à beira de encerrar o conflito ou se esconde outros planos por trás das palavras. Antes de tudo, é preciso deixar claro, nem Trump representa toda a América, nem Putin encarna a Rússia inteira. Então, por que alguns insistem que Moscou está há 3 meses de encerrar a guerra? Há quem aponte fatores objetivos que supostamente impediriam a Rússia de seguir em frente. Vamos analisar os fatos. O que a Rússia leva para a mesa de negociações após 3 anos de guerra? Se observarmos a linha de frente, os últimos acontecimentos e todo o cenário desde 2022, o quadro é revelador. Apesar de todo o discurso, a Rússia não alcançou nenhuma de suas metas estratégicas iniciais. Já discutimos isso em detalhes, então não vamos repetir, mas é impossível ignorar os obstáculos que hoje dificultam a continuidade dos combates. O primeiro grande problema é o equipamento militar. Em 3 anos, a Rússia consumiu uma quantidade assombrosa de material bélico. O poderio de seu exército não se baseava em tanques de última geração, como os prometidos Armata, nem em sistemas de armas ultramodernos. Na verdade, a força militar russa dependia quase exclusivamente do arsenal herdado da União Soviética, armazenado em seus depósitos. Tanques blindados, veículos de transporte, sistemas de artilharia, aviões e navios, tudo isso fazia parte do estoque soviético que aos poucos está se esgotando. E o que não foi herdado, como mísseis e ogivas nucleares, foi transferido para outras repúblicas ex-soviéticas sob acordos de segurança que Putin rasgou sem cerimônia. Mesmo assim, os armamentos convencionais não foram afetados, mas agora o problema é outro: as reservas estão no limite. Quem acompanha as imagens do fronte percebe claramente essa escassez. A Rússia usa cada vez menos tanques e blindados, substituindo-os por veículos civis, às vezes até por animais de carga. Não é exagero, a falta de equipamento adequado é tão grave que soldados russos avançam em carros comuns, como ladas ou vans improvisadas. E por que isso acontece? Porque a Ucrânia destruiu uma quantidade colossal de material russo, especialmente com o uso massivo de drones. Essa tecnologia transformou a guerra, criando um novo tipo de combate que ninguém havia visto antes. E a Ucrânia soube explorar essa vantagem como ninguém, aniquilando tanques e blindados russos em escala industrial. Quando Moscou tenta um ataque mecanizado, os drones ucranianos dizimam suas forças em questão de horas. Vale lembrar que um dos impulsos para essa revolução dos drones veio justamente dos Estados Unidos, que forneceram sistemas avançados para Kiev. Mas a Ucrânia não apenas absorveu essa tecnologia, ela a aperfeiçoou, superando até mesmo a Rússia em capacidade de produção e uso tático. Enquanto Moscou ainda patina na adaptação, Kiev já domina o campo de batalha aéreo não tripulado. O resultado? Os estoques russos de equipamentos estão se esvaindo, e a indústria nacional não consegue repor as perdas. Não é questão de falta de vontade, mas de capacidade real. A produção de armamentos na Rússia não acompanha o ritmo das baixas, e o país se vê obrigado a improvisar com o que tem, ou melhor, com o que sobrou. O segundo grande desafio é a escassez de soldados. A Rússia já recrutou praticamente todos os homens dispostos a lutar. As táticas de alistamento voluntário, com promessas de salários astronômicos, perderam força. No início, ofertas de 4 ou 5 milhões de rublos atraíam muitos candidatos, mas hoje até 6 milhões não convencem quem já recusou valores menores. As pessoas avaliaram os riscos e decidiram que suas vidas valem mais do que qualquer quantia. Além disso, os que ainda se alistam são em número cada vez menor, e muitos deles não têm o perfil ideal para o combate. A situação é tão crítica que a Rússia recorre a métodos desesperados, como o recrutamento de presos, oferecendo liberdade em troca de serviço militar. Mas mesmo essas medidas não resolvem o problema. As perdas são tão altas que o exército russo não consegue repor os efetivos a tempo. E aqui entra um detalhe crucial: a Rússia depende mais de soldados do que a Ucrânia.
Enquanto Kiev prioriza a preservação de vidas e o uso inteligente de recursos, Moscou insiste em táticas de carne de canhão, enviando ondas humanas contra posições inimigas. As estatísticas são brutais. Nas chamadas companhias de assalto russas, a taxa de sobrevivência não passa de 10% a 15%. Ou seja, para cada 10 homens enviados ao fronte, 8 ou 9 não voltam. Com um quadro desses, a necessidade de novos recrutas é constante e urgente. Mas o problema não para por aí. Com menos soldados disponíveis, a Rússia também não consegue treinar adequadamente os que chegam. Em uma situação normal, haveria uma rotação. Tropas veteranas descansariam enquanto novos recrutas passariam por treinamento antes de serem enviados ao combate. Mas com as perdas diárias, Moscou não tem tempo para isso. Os soldados são jogados no fronte sem preparo, o que aumenta ainda mais as baixas. Por fim, o terceiro obstáculo é a incapacidade industrial da Rússia de produzir armamentos na escala necessária. A guerra não se vence apenas com homens, mas também com munição, artilharia e suprimentos. E aqui a situação é igualmente preocupante. Nos primeiros anos do conflito, a Rússia se apoiou no estoque soviético de mísseis, projéteis e explosivos. Agora, esse estoque está no fim, e a indústria nacional não consegue preencher a lacuna. A produção de munição é lenta, e a qualidade muitas vezes deixa a desejar. Sem uma base industrial robusta, Moscou não consegue sustentar uma guerra prolongada. A cada dia, o déficit de recursos se torna mais evidente, e as consequências são sentidas diretamente na linha de frente. Diante desse cenário, fica a pergunta: até quando a Rússia conseguirá manter essa guerra? Os sinais de esgotamento são claros, mas Putin não dá sinais de recuo. Será que ele realmente acredita em uma vitória militar, ou está apenas ganhando tempo para negociar em melhores condições? Uma coisa é certa: a balança do conflito está mudando, e as fraquezas russas se tornam mais visíveis a cada dia. Resta saber se o Kremlin reconhecerá essa realidade a tempo, ou se insistirá em um caminho que só leva a mais perdas e sofrimento. Está uma missão clara: sobreviver, resistir e vencer. Mas e se essa guerra terminar? E se, de repente, centenas de milhares de soldados, treinados, armados e endurecidos pelo combate, forem obrigados a voltar para casa sem uma vitória, sem um propósito, sem nada além da certeza de que lutaram por uma causa perdida? Putin conhece esse risco melhor do que ninguém. Ele não teme a população civil, que pode até aceitar uma derrota propagandística com resignação. O que o assombra são esses 700 ou 800 mil homens que hoje têm o poder de decidir o futuro da Rússia com um único gesto. Imagine o cenário: a guerra chega ao fim, seja por um acordo humilhante ou por um colapso militar. Os soldados voltam para cidades onde não há empregos, onde a economia está em frangalhos e onde o regime que os enviou para a morte agora lhes oferece apenas silêncio e esquecimento. Esses homens não são idiotas. Eles viram a corrupção, a incompetência e a mentira que sustentam o sistema. Viram colegas morrerem por erros estratégicos, por falta de munição, por generais que priorizam a lealdade ao Kremlin em vez da vitória. E acima de tudo, eles sabem que foram usados, não como heróis, mas como carne de canhão. Putin não é estúpido. Ele entende que um exército derrotado é um exército perigoso. Foi assim na Primeira Guerra Mundial, quando soldados russos voltaram para casa e derrubaram o czar. Foi assim no Afeganistão, quando os veteranos da Guerra Soviética se tornaram uma força de desestabilização. E é assim agora. Cada dia que a guerra se arrasta, cada baixa não contabilizada, cada promessa não cumprida de compensação ou reconhecimento aumenta o risco de que um dia, esses homens decidam que já sofreram o suficiente, e que o verdadeiro inimigo não está em Kiev, mas em Moscou. O Kremlin tenta controlar esse perigo com duas estratégias. A primeira é a propaganda: transformar a derrota em vitória, culpar o Ocidente, vender a ideia de que a Rússia resistiu, e que o sacrifício valeu a pena. Mas propaganda tem limites. Ela pode enganar os desinformados, mas não convence quem viu a realidade com os próprios olhos. A segunda estratégia é mais sinistra: manter a guerra viva, mesmo que a um custo insustentável. Porque, para Putin, é melhor uma Rússia exausta do que uma Rússia com um exército desmobilizado e furioso. Mas há um problema: a guerra não pode durar para sempre. Os recursos se esgotam, a paciência se esgota, e até mesmo os aliados mais fiéis, como a Coreia do Norte ou o Irã, começam a questionar o valor de sustentar um regime que não consegue vencer. E quando a música parar, Putin terá que enfrentar não apenas a derrota, mas as consequências dela. Não será uma revolução popular, liderada por manifestantes desarmados.
Será algo muito mais perigoso, uma rebelião de homens que sabem como lutar, que têm acesso a armas e que não têm mais nada a perder. A pergunta, então, não é apenas se a Rússia aguentará mais 1 ou 2 anos de guerra. É se Putin sobreviverá a ela. Porque, no fim das contas, ele não está lutando contra a Ucrânia. Ele está lutando contra o tempo, e contra a própria sombra de um exército que mais cedo ou mais tarde, pode decidir que já é hora de virar as armas para o outro lado. Existe uma Ucrânia que precisa ser destruída. Existe um inimigo, um alvo claro contra o qual a guerra é travada. Mas o que acontecerá quando for anunciado que a missão foi cumprida? Ou mesmo quando se disser que a guerra acabou, mas os soldados não serão dispensados, que continuarão treinando para o próximo conflito? Aí começarão os verdadeiros problemas. Porque os militares russos já estão profundamente insatisfeitos com o modo como o Estado os trata e com o que testemunham na linha de frente. São homens que chegam ao fronte sabendo que estão sendo enviados para uma carnificina desnecessária, que o governo não tem interesse em protegê-los e que os comandantes, em sua ganância e brutalidade, ameaçam trancá-los em porões, humilhá-los, espancá-los e até estuprá-los e não raro cumprem suas ameaças. Esses homens hoje vivem sob uma série de restrições, o medo de que um superior atire em suas costas, o pavor de não conseguirem voltar para casa ou, se voltarem, serem executados sumariamente. Mas e quando a guerra terminar? Quando esses medos se dissiparem e eles retornarem, só para descobrir que suas casas foram saqueadas, que ninguém os valoriza, que o Estado os trata como descartáveis, que as metas de Putin não foram alcançadas. Então, a conta virá. Para todos. Os que apoiaram a guerra os culparão por não terem vencido. Os que se opuseram os acusarão de terem ido. E o que já se vê hoje, soldados russos voltando do fronte, afogando-se em álcool, mergulhando em drogas, cometendo crimes violentos, se multiplicará por centenas de milhares. Imagine o que acontecerá quando 700 ou 800 mil homens, treinados para matar, armados e ressentidos, começarem a se organizar. Quando começarem a espalhar a ideia de que o Estado os traiu. Quando perceberem que, enquanto eles morriam na lama de Bakhmut, os generais e seus filhos viviam em mansões, os oligarcas fugiam para Dubai e os burocratas brindavam com champanhe em resorts europeus. Putin sabe disso. Ele não é um estrategista brilhante, mas conhece a história russa. E a história russa ensina que exércitos que voltam derrotados, ou mesmo sem vitória clara, não aceitam pacificamente o retorno à normalidade. Em 1812, os soldados que expulsaram Napoleão da Rússia voltaram para casa e ajudaram a derrubar o czarismo. Em 1917, os veteranos da Primeira Guerra Mundial, exaustos e traídos, se juntaram à Revolução. E agora? O que farão os homens que lutaram por 3 anos em uma guerra que não entendem, que perderam amigos, que viram seus comandantes roubarem até as rações, que sabem que suas famílias passam fome enquanto os poderosos enriquecem? Putin tem medo. Não das sanções, não dos tanques ucranianos, não das manifestações de estudantes. Ele tem medo desses homens. Da Guarda Nacional? Ela mal conseguiu conter 5 mil mercenários marchando sobre Moscou. E se forem 10, 20, 50 mil veteranos, armados até os dentes, com experiência de combate e nada a perder? Eles não precisarão de convites para uma revolta. Basta um estupim, um discurso de vitória vazia, uma ordem para voltar ao fronte, um novo pacote de mobilização. E então a raiva acumulada explodirá. O problema é que Putin não sabe como lidar com isso. Ele governa pela força, pela repressão, pela manipulação. Mas como reprimir quem sabe atirar melhor do que a polícia? Como manipular quem já viu a verdade nas trincheiras? Sua única saída é manter a guerra, porque uma Rússia em guerra é uma Rússia controlável. Ninguém questiona um ditador quando o país está sob ataque. Ninguém exige eleições quando há uma ameaça existencial. Mas uma Rússia em paz? Uma Rússia onde os soldados voltam para casa e começam a fazer perguntas? Isso é o pesadelo de Putin. E é por isso que ele não pode parar. Não porque acredite na vitória, não porque tenha um plano, mas porque parar significaria enfrentar o monstro que ele mesmo criou. As sanções podem ser contornadas, a economia pode ser remendada, mas como consertar um exército que se voltou contra o próprio Estado? Como convencer homens que viram seus companheiros morrerem por mentiras a aceitar que tudo foi em vão? Putin não tem resposta para isso. Ele só sabe que se a guerra acabar, sua sobrevivência política, e talvez física, estará em risco. Então ele continuará. Mobilizará mais homens, mesmo que sejam velhos ou doentes. Fechará as fronteiras mesmo que milhões fujam. Sacrificará o futuro da Rússia no altar de sua própria paranoia. Porque para ele, a alternativa não é a paz, é o caos.
E Putin prefere queimar o país inteiro a perder o controle. Começarem a questionar o poder porque o poder não lhes agrada, ele os esmaga na hora. Jogam-nos na prisão, mesmo que tenham apenas protestado como Navalny, ou os explodem no céu, mesmo que sejam fantoches obedientes e burros como Evgeny Prigozhin. Para Vladimir Putin, nada disso importa. O que importa é o controle. E quando você é um ditador com um mecanismo de repressão bem azeitado, chequistas, siloviki, todo o aparato de supressão, você consegue manter tudo no lugar. Porque sim, o padrão de vida na Rússia vai despencar, os problemas vão se multiplicar, as pessoas vão morrer. Mas Vladimir Putin se importa com isso? Nos últimos 20 anos, nunca se importou. Por que começaria agora? Ele só enxerga dois caminhos, ou uma vitória total que possa ser vendida como um triunfo incontestável, a conquista de territórios, a instalação de um governo fantoche, ou uma guerra sem fim. Qualquer outra coisa seria impossível de justificar. E é aqui que entra o plano que vem sendo discutido. Os Estados Unidos deixaram claro, a guerra seria congelada em uma linha de demarcação, talvez com a troca da região de Kursk por algo mais, e tropas europeias garantiriam a segurança da Ucrânia. Putin poderia vender isso como vitória? Tentaria, claro, mas seria uma farsa grotesca. Você pode enganar parte da população com narrativas fantasiosas, mas não engana os soldados que viram a realidade com os próprios olhos. Quando soldados britânicos pisarem em territórios que a Constituição russa considera seus, quando patrulharem Kherson e Zaporizhia, quando contarem que a fronteira foi empurrada para dentro do que Moscou chama de Rússia histórica, Putin se tornará motivo de piada. E não há cortina de ferro forte o suficiente para convencer o povo de que aquilo não está acontecendo. Por isso, na cabeça de Putin, a paz é um pesadelo. Ele não a deseja. Não quer assinar acordos, por mais que a economia esteja em depressão e o exército em frangalhos. Porque esses são problemas da economia e do exército, não dele. Mobilizar mais gente? Por que não? Trabalho forçado? Já aconteceu antes. Racionamento de alimentos? A história russa está cheia de exemplos. Tudo é possível, desde que o controle permaneça intacto. Melhor afundar o país em uma década de miséria e sangue do que arriscar perder o poder agora. Porque o risco não vem só dos soldados nas trincheiras, mas dos próprios aliados que o cercam. Antes da invasão, a elite russa foi forçada a se unir em torno dele, não por lealdade, mas por chantagem. Putin lhes deu um ultimato: ou apoiam a guerra publicamente, ou são cúmplices de um crime. Agora, se as relações com os Estados Unidos forem restauradas, esses mesmos homens terão uma escolha. Alguns, sem dúvida, passarão a colaborar com a inteligência americana. Já vemos isso acontecer. Os planos da Rússia são conhecidos por Washington muito antes de serem executados. E se a pressão aumentar, a fuga será em massa. Os bilhões que hoje não podem sair do país vão evaporar, e os bilionários seguirão o dinheiro. Putin sabe disso. Para ele, a paz não é uma saída, é uma ameaça. Por isso, suas exigências em negociações são deliberadamente inaceitáveis para a Ucrânia. Seu objetivo não é parar a guerra, mas fazer os Estados Unidos abandonarem Kiev. É nisso que ele aposta. É isso que sussurra Donald Trump. Eu quero a paz, desesperadamente, mas os interesses estratégicos da Rússia são sagrados. Convença Zelensky a ceder Kherson e Zaporizhia, e tudo se resolverá. Como se o povo ucraniano fosse aceitar entregar seu território em troca de um cessar-fogo mentiroso. Como se Putin acreditasse por um segundo que Kiev concordaria com isso. Mas e se ele estiver blefando? E se, na verdade, Putin quiser mesmo congelar o conflito para reorganizar suas forças? Aí surge outro problema. Como? Os mobilizados desertariam na primeira oportunidade. Os contratados que já viram o inferno nas linhas de frente e a incompetência dos generais não voltariam. E os próprios comandantes russos admitem, sem uma vitória clara, o exército se desintegraria, voltando ao estado caótico de 2022. Hoje, a Rússia tem mais homens armados do que no início da invasão, mas seu equipamento é pior, seus estoques estão mais vazios e a moral mais frágil. A única vantagem é o número, e mesmo assim é uma vantagem que se esvai a cada dia. Ninguém sabe o que se passa na cabeça de Putin. Nem ele mesmo, talvez. Mas uma coisa é certa, enquanto ele estiver no poder, não haverá paz. Não uma paz verdadeira, pelo menos. Pode haver tréguas, acordos temporários, jogos de cena para enganar o Ocidente. Mas a guerra continuará de uma forma ou de outra, porque Putin prefere arrastar a Rússia para o abismo a admitir que perdeu. Eu gostaria de estar errado. Gostaria que a guerra acabasse amanhã, na próxima semana, no próximo mês.
Gostaria que a Ucrânia pudesse viver em segurança, sem mísseis caindo sobre suas cidades, sem crianças morrendo sob os escombros. Mas enquanto Putin estiver no comando, isso não passará de um sonho. Porque para ele, a única paz possível é aquela em que ele dita as regras, e essas regras sempre terminam com sangue. Parar agora não é suficiente. O que precisamos é de uma paz que não seja apenas uma pausa para Putin recarregar suas armas e voltar mais forte, mais cruel, mais determinado a apagar a Ucrânia do mapa. Uma trégua que dure 6 meses, 1 ano, 2 anos, para ele, não passa de um intervalo estratégico. Um tempo para reorganizar suas tropas, reabastecer seus arsenais e voltar com uma máquina de guerra ainda mais letal, ainda mais implacável. Se existe uma saída que impeça isso, que garanta que a Rússia não volte a atacar com força redobrada, eu estou a favor, com todas as minhas forças. Porque não se trata apenas de parar a guerra hoje, trata-se de garantir que ela nunca recomece. Mas não se enganem, Vladimir Putin não quer a paz. Ele não está pronto para ela. Nem mesmo quando a Rússia se afunda em uma crise sem precedentes, quando seu blefe de 3 anos se desmancha diante dos olhos do mundo, quando até mesmo seus generais começam a duvidar da vitória. Ele prefere mobilizar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de homens, armados com o que tiver, mesmo que sejam forçados e paz, a admitir a derrota. Prefere ver seu país sangrar até o último soldado a ceder, porque para Putin, a rendição é uma sentença de morte. E ele sabe disso. Em 2025 já nos acostumamos com essa nova realidade, uma guerra em escala total que devora vidas, cidades e esperanças. Mas ainda nos iludimos, achando que o pior já passou, que algo radical não acontecerá, que a próxima ofensiva não será mais brutal que a anterior, que o próximo inverno não trará mais sofrimento. Mas a verdade é que Putin só recuará quando sentir o chão tremer sob seus pés, quando entender que o fim não é apenas da Rússia, mas dele próprio. É assim que funciona. A paz só vem quando o agressor é confrontado com a força que o faz temer. Foi assim em todas as guerras. Foi assim quando ele chamou de traidores aqueles que ousaram negociar antes. Putin é um covarde. E covardes só se movem quando o medo os paralisa. Eu gostaria de ouvir outras perspectivas. Gostaria de entender o que move Putin, quais são seus cálculos, suas obsessões. Mas no fim das contas há uma verdade que não pode ser ignorada. Eu quero a paz o mais rápido possível. Não sei o que se passa na cabeça de Putin. Não sei o que Trump ou qualquer outro líder fará amanhã. Mas sei o que está no coração dos ucranianos. Eles querem viver. Simples assim. Querem construir suas vidas em um país que não escolheram ter que defender com unhas e dentes, mas que amam com toda a alma. Querem estudar, trabalhar, amar, sonhar, sem ter que se esconder de mísseis, sem ter que enterrar seus filhos. Zelensky e o povo ucraniano querem a paz mais do que qualquer um. E se há uma coisa que não tenho dúvida é dessa verdade. A guerra não é um jogo. Não é um tabuleiro onde se movem peças. É sangue, é dor, é vidas destruídas. E enquanto Putin continuar no poder, a única linguagem que ele entende é a da força. Porque ele só respeita quem o faz tremer. Então, se queremos paz de verdade, não podemos ter medo de pressionar até o limite. Até que ele não tenha mais saída. Até que a única opção seja recuar. Porque a Ucrânia merece mais do que uma trégua. Merece uma paz duradoura. E isso só acontecerá quando Putin entender que a derrota não é uma possibilidade, é uma certeza.